Olá, Thaís. Boa noite. A paz do Senhor. Você tá me ouvindo, Thaís? Que bom. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando. Boa noite, Henrique. A paz. Seja bem-vindo. Vamos dar um tempinho aí, pessoal ir entrando. E vamos lançar essa live aí para os nossos queridos amigos. Então aproveita aí e manda essa live para o máximo de pessoas possíveis. Vamos lá, vai no aviãozinho. Hoje tá muito boa a live. Espero que muita gente possa acompanhar conosco. E aí, João? Boa noite, João. Seja bem-vindo. É o João Macena. Dá 5 minutinhos aí, pessoal, para o pessoal chegar e a gente poder começar a nossa live. Bom seria que o pessoal já estivesse esperando, né? O pessoal estivesse esperando e aí já ia entrando para a gente não perder muito tempo. Mas vamos esperar aí para o pessoal entrar. Eu tô aqui, ó, com a minha canequinha da UBPC. As xícarazinhas de café, ó. Presente da sogra. A xícara de café. E a caneca com água. E aí, Renato? Boa noite, Renato. Ei, Renato, você merece mais do que isso, cara. Você merece mais do que isso. Vou ter que fazer uma caneca para cada um. Fazer uma caneca para você, para Thaís, para Matheus, para Henrique, para Ângela. Cada um de vocês. Muito bem, pessoal. Vamos dar um tempinho aí enquanto os demais se apresentam para a gente poder começar a nossa live de hoje. E hoje está muito bom, viu? Eu vou dar aqui quatro segredos, parecendo, vamos lá, parecer aqueles pregador neopentecostal. Eu vou dar 4 segredos para você ter uma vida próspera, para você ter uma vida abençoada. Deus tem uma palavra para você nessa noite e nunca mais você vai ter dificuldades assim na sua vida se você colocar em prática esses 4 segredos que eu vou passar para você. Você vai lidar com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas tentações, provações de uma maneira excelente. Coisa que ninguém fala, viu? Tem live de sertanejo, tem live de maquiagem, tem live para conversar só enchendo linguiça, mas aqui eu quero te dar 4 princípios, 4 segredos para o sucesso. Muito bem, Matheus. 4 segredos para o sucesso. Você não pode perder.
Anderson tá chegando por aí. Seja bem-vindo, Anderson. Eu tô em casa e o vizinho acabou decidindo de testar o carro dele agora. Acho que ele tá testando o motor do carro ali, ó. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Mas parece que é bom. Anderson, você que entende de carro, Anderson, e o motor desse carro aí é bom ou não é? Eduardo tá chegando por aí. Gente, o aviãozinho aí serve para você lançar essa live para os seus amigos, para os seus contatos. E eu acredito que alguém está só esperando você enviar para ser abençoado também através dessa live. Então, preste esse serviço ao Senhor, né, de divulgar essa live para que ela possa alcançar o maior número de pessoas. E nós vamos começar, mas eu gostaria de começar com uma oração e daqui a pouquinho então eu vou falando para vocês o que nós vamos fazer hoje aqui, tá bom? Então vamos orar. Você que está conosco aí pode fazer sua oração de casa e eu estou muito feliz de ter você conosco, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que já chegou aqui, que está conosco, que o Senhor abençoe poderosamente e que a gente possa caminhar em uma jornada de aprendizado, de amadurecimento e de maturidade, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, domingo passado a gente não teve live, né? Houve um contratempo aí, porque esse final de semana a gente estava fazendo uma reforma em uma pequena congregação que a gente tem aqui, lá na Serra do Machado. Então, o pastor Valdeban, o Marcos, o Joca, né, o João, estavam lá conosco. A equipe do Macena Gesso estava lá conosco fazendo uma pequena reforma lá, dando algumas melhorias lá no templo, que era necessário para a gente poder retomar as reuniões. Ainda não retomamos as reuniões, mas a gente achou necessário fazer essas mudanças e fomos lá prestar esse serviço aos irmãos amados ali na Serra do Machado. Então, foi muito bom mesmo. Passamos esse final de semana lá, sábado e domingo, a equipe do Macena Gesso doando esse tempo de serviço lá, e foi muito bom. Então eu agradeço ao Marcos, agradeço ao João Macena também, e agradeço também ao Fábio, né? Fábio, que também acabou emprestando aí alguns equipamentos para a gente poder fazer o serviço. Então o Fábio, blocos e escoramentos, também acabou ajudando aí a gente, cedendo alguns materiais para a gente poder fazer o trabalho lá. Então ficou muito bacana, um trabalho excelente, um pessoal de Deus abençoando, né, a nossa equipe aí da igreja, os nossos irmãos. E agora esse final de semana eu acredito que o Júnior e outros irmãos estão indo lá para fazer essa parte de pintura, tá? Então foi um momento muito bom e cada um teve a oportunidade de contribuir, tá? Pessoal, olha só, hoje a nossa live é o seguinte: nós vamos ter o nosso momento agora, nossa conversa pastoral. Eu quero te dar aí quatro dicas, 4 conselhos, eu quero te dar 4 chaves, né? Eu não vou colocar como segredo, porque já está posto. Eu só quero te lembrar desse caminho, né? Desses conselhos para que você possa crescer na fé. Para que, como eu e Matheus, a gente estava brincando aí em cima, né? Um pouco antes aí, falando sobre 4 segredos para o sucesso. E realmente, seguindo esses caminhos aí, colocando em prática essas atitudes que a gente vai passar para você aí, você vai ser bem sucedido, né? Não só financeiramente, em todos os aspectos da sua vida, você vai ser bem sucedido. Então aguarda um pouquinho, tá? Que a gente vai já começar. Mas nós vamos fazer também um sorteio
que é justamente desse plano aqui, ó, dessa jornada aqui que nós estamos fazendo. Tá ao contrário para você, eu acredito, mas aqui Leia Sua Bíblia. É um projeto, né, uma jornada de leitura bíblica que a gente sempre faz aqui na igreja. E os irmãos, algumas pessoas acabam comprando a ideia e entendendo a importância da leitura bíblica e seguem. Outros irmãos seguem outros modelos de leitura, outros tipos de devocionais, mas uma boa parte da igreja pega esse folheto e vai seguindo aí a leitura, e aí por todo o ano a gente tem uma leitura direcionada, uma leitura específica. E esse ano nós estamos lendo o Novo Testamento. Então, a gente esse ano vai ler o Novo Testamento inteiro, um capítulo por dia. Não é uma leitura pesada, você pode ler de manhã ou à noite, no melhor horário que você tiver para ler. Então, esse é o plano. E aí, o que acontece? Nós vamos sortear 2 kits de leitura, né? Então, nós temos 2 kits aí de livros para ler. Não vem somente livros, vem mais algumas coisinhas assim, né? Um mimozinho, um carinho por você ter comprado a ideia e ter feito isso. É claro que os irmãos não leem apenas para receber esse brinde, para concorrer a esse brinde, mas leem porque tem consciência de que é edificação para a sua vida. Então, quem lê a Bíblia é edificado. Então, isso é só um adendo à bênção que a pessoa já recebe. Independente de brinde ou não, você deve ler sua Bíblia. E nós apenas queremos dar um estímulo para você fazendo esse sorteio. Então, daqui a pouquinho, nós vamos sortear, tá bom? Cada pessoa que está lendo, que completou a leitura até junho, vai concorrer. Se você quiser continuar a partir de junho, você também pode continuar. E daí o que acontece? Esse sorteio, né, cada pessoa que leu, cada pessoa que completou a leitura, foi caracterizado pelo número. Então, esses irmãos já têm esses números, já sabem qual é o seu número, está lá no nosso grupo da igreja, no WhatsApp, e cada um já sabe. Então, eu vou sortear pelo número e depois do número eu vou falar o nome da pessoa que foi contemplada pelo prêmio, tá bom? Então, a gente teve aí a confirmação de alguns irmãos que leram até agora, até o dia 30 de junho, e daqui a pouquinho nós vamos estar sorteando para essas pessoas 2 kits. Olha só, gente. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Olha aí, ó. Aqui dentro tem umas coisinhas, tá fechadinho, ó. Então a gente vai dar um jeito para entregar, mas tá feito aqui com muito carinho mesmo. E aí eu vou pedir para que a pessoa que ganhar possa tirar uma foto do que tem aqui dentro e mandar pra gente, tá bom? Pra gente poder divulgar aí entre os irmãos. Pessoal, hoje à noite eu tenho algo para falar para vocês que está no meu coração, e eu acredito ser de grande importância, e quem dera nós tivéssemos uma audiência exorbitante, extraordinária, saltitante, né? Mas que bom que você está conosco, e eu creio que se você colocar em prática o que a gente está falando aqui, a tua vida vai ser diferente, a tua vida vai ser diferente. Então, a gente lançou uma pesquisa lá no meu perfil, e era justamente perguntando em que área de sua vida você tinha mais dificuldade, que área da sua vida espiritual você tinha mais dificuldades. E aí a gente pôs lá a questão do jejum, da leitura bíblica, da oração e do serviço. E algumas pessoas nos ajudaram lá respondendo essa enquete. Foi muito bom, algumas pessoas puderam responder ali, e a gente então tem um resultado, né? Que justamente é assim, 42% das pessoas que responderam têm dificuldade no jejum. O jejum ficou em primeiro lugar de número de maior dificuldade. Então, a maior dificuldade do pessoal que respondeu, né, proporcionalmente falando, é a questão do jejum. Então, o jejum é uma das maiores dificuldades ficou em primeiro lugar entre as pessoas que responderam essa enquete. A segunda, né, em segundo lugar, ficou a questão da leitura bíblica, com 35% das pessoas que responderam, ficou a leitura bíblica. 13% das pessoas que responderam, ficou a questão da oração. Algumas pessoas têm dificuldade em oração. E 10% na questão do servir.
E então eu gostaria de falar hoje para vocês aqui, como a gente colocou lá no grupo aí da igreja, no Instagram da igreja, sobre a questão das disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Algumas pessoas não têm muita familiaridade com essa questão dessa nomenclatura, disciplinas espirituais, mas é só ir lá no Google, né? Se você for lá no Google e perguntar o que é disciplina, eles vão te responder, e disciplina é justamente um conjunto de regras, é um conjunto que regula alguma coisa. Então, disciplina é isso, é você ser organizado, é você ter organização em algo, é um conjunto de regras que regem uma determinada repartição. Então, isso é disciplina, é ser disciplinado, é ser ordenado, é ser cauteloso nas suas práticas, né, diárias, no seu serviço e tal. Enfim, isso é disciplina. Mas eu acho que hábitos espirituais, né, também fica bem posto, bem colocado essa questão. Hábitos espirituais. Então, eu vou falar aqui hoje sobre alguns hábitos espirituais que todos nós precisamos praticar. Não é uma opção. Gente, aqui está muito quente. Fábio acabou de entrar. Fábio, eu falei, agradeci você aqui pela tua ajuda lá na reforma lá, cedendo aí o material. Fábio é um cara muito 10 mesmo. Um cara que abençoa muito o nosso ministério, com a vida dele e com aquilo que ele tem. Deus te abençoe, meu querido. Enfim, deixa eu te falar. Nós vamos falar aqui hoje sobre 4 hábitos que você precisa ter na sua vida. Sabe quando a gente é inconstante? Sabe quando você não consegue viver a vida de Deus? Quando você não consegue, de fato, ser uma pessoa que caminha, que segue na jornada do evangelho ali, tem dificuldades e aquela coisa, uma hora tá bem, outra hora tá mal, e uma hora tá lá em cima, tá todo animado, tá querendo servir, tá querendo trabalhar e outra hora não quer e tal. Então, você precisa cuidar de algumas áreas da sua vida para que isso não aconteça. Você precisa ter disciplina, né? Então, o que acontece? Se a gente não se alimenta bem, por exemplo, se a gente não pratica alguma atividade física, o que acontece? Com o tempo, o nosso organismo, o nosso corpo vai denunciar isso. Vai denunciar que nós somos indisciplinados em relação à comida, por exemplo, se você come mal, se você se alimenta de tudo que te faz mal. A gente falou aqui outro dia sobre a questão da alimentação com Jéssica. A Jéssica esteve conosco e falou sobre alimentação. Então, se você se alimenta mal, a gente falou sobre corrida com o Ed Carlos. Então, se você não tem uma atividade física, vai chegar um momento que o teu corpo vai denunciar isso. Então, vai vir problemas de saúde, você vai ter diabetes, você vai ter pressão alta, vai surgir uma série de coisas aí, desnutrição, anemia. Então, uma série de coisas vai surgir aí a partir da tua indisciplina com relação à alimentação. E eu queria falar sobre essa questão da disciplina espiritual. E para a gente poder começar essa conversa, eu queria partir aqui do texto de Paulo a Timóteo. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6. Versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Gente, isso aqui, eu só peguei um versículo aqui, mas deixa eu falar para você uma coisa. Uma coisa que me chama a atenção aqui é quando Paulo diz para Timóteo assim: exercite-se na piedade. Exercite-se na piedade. Ele está dando algumas instruções pessoais aqui para Timóteo, e nessa conversa que ele está tendo com Timóteo, ele diz assim: Timóteo, olha, se apega àquilo que é importante. Deixa para lá essas fábulas, essas conversas tolas, essas conversas profanas, tudo aquilo que não edifica, deixa para lá, esquece, né? Se
Se apega àquilo que é bom. Se apega àquilo que vai te fazer bem. Aí por isso que ele vai dizer, exercite-se na piedade. Deixa eu falar uma coisa para você. A salvação é pela graça. É somente pela graça. Deus, que é gracioso e amoroso para conosco, deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. E nós só precisamos crer nele como nosso único e suficiente Salvador. Então, crendo em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você está salvo. Isso é o que a Bíblia nos ensina. São anos e anos de tradição, de interpretação, e a conclusão que a gente chega é essa, é de que a salvação é pela fé somente. É só crer. É só crer em Jesus de todo o nosso coração. Crer que ele é o nosso único e suficiente Salvador, que nós somos salvos, né? E temos essa questão que Paulo coloca aqui. Exercite-se na piedade. Então, a gente começa a entender, a partir do que Paulo está falando, olhando para a vida do apóstolo Paulo e dos demais irmãos, da igreja primitiva, da igreja lá em Atos, do século I, a gente percebe que esses irmãos, eles tinham algumas práticas que era fundamental, não para a sua salvação. Então, não é para a salvação, mas isso é para nossa manutenção, é para manutenção da nossa fé. Manutenção da nossa fé. Por exemplo, a nossa vida. A nossa vida é um dom de Deus. Deus concedeu a mim e Deus concedeu a você o dom da vida. Então nós nascemos e a vida é um presente de Deus. Mas a manutenção da nossa vida depende de nós. Depende de mim e depende de você. Como você vai viver essa vida que Deus te deu, depende de você. Assim também é a vida com Deus. A salvação ela é de graça. Deus nos deu. É através de Cristo que nós somos salvos. Porém, existem algumas práticas, existem alguns hábitos que são indispensáveis para a nossa salvação. Para a manutenção, na verdade, da nossa fé. E é isso que Paulo vai dizer aqui. Exercite-se na piedade. Então, é algo que precisa ser trabalhado em nós. Isso precisa ser constantemente trabalhado, vivenciado em nós, né? E daí eu queria então falar sobre essa questão das disciplinas espirituais e partindo desse texto aqui de Paulo, quando ele diz assim, exercite-se na piedade. E eu queria dizer isso para você, meu querido, exercite-se na piedade, exercite-se nas disciplinas espirituais, tenha hábitos espirituais. A nossa carne é viciada. A nossa carne, ela sempre vai tender, ela sempre vai buscar aquilo que é mal, aquilo que satisfaz a nossa vontade. O próprio Paulo diz isso. Lembra quando Paulo diz assim, aquilo que eu quero, né, lá em Romanos 8, acho que em Romanos 8, ele diz assim, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Ele está falando pelo lado do Espírito. Né? Ele queria orar, por exemplo. Ele queria jejuar. Mas ele não consegue. Ele tem a maior dificuldade. Mas aquilo que ele não queria fazer, que são práticas, né, pecaminosas, é como se ele diz assim, eu não tenho tanto trabalho para isso. Eu não preciso lutar contra. É muito fácil. E você está entendendo o que ele está dizendo ali, porque você vive isso. Eu vivo isso. Né? Nós não temos nenhuma dificuldade para abrir nossa boca e soltar uma mentira. Nós não temos nenhuma dificuldade para ceder a uma tentação. Não é muito fácil, é muito fácil. Mas quando nós propomos ao coração, e foi isso que eu ouvi na enquete, porque a gente coloca a enquete e as pessoas respondem e alguns até entram em contato e aí acaba conversando e falando, justificando o porquê da resposta e tal, e até às vezes pedindo orientação. Aí eu falo, olha a live, espera para a live para você poder aprender algo. Então, meus queridos, eu queria colocar isso aqui para você, de que nós precisamos ter bons hábitos espirituais. E daí eu vou colocar para você aqui 4 hábitos. 4 hábitos que eu julgo essenciais para a nossa caminhada cristã. Tá bom? Então, 4 hábitos
que você precisa. Não é uma opção, entenda. É necessário. É uma coisa que eu preciso fazer e é uma coisa que você também precisa fazer. Senão a tua vida espiritual vai ser uma vida minguada. A tua vida espiritual vai ser raquítica. Você vai depender totalmente de alguém segurando você, de alguém puxando você, de alguém sempre ali ao teu lado para que você, né, te fiscalizando, e mesmo assim não vai ser possível, você não vai conseguir. Você vai estar sempre lutando, vai estar sempre em dúvida, vai estar sempre inseguro no seu posicionamento com Cristo. Porque é um exercício. Né? Todo mundo aqui sabe o que é exercício, o que é exercitar-se. Por exemplo, correr 10 quilômetros não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Correr 10 quilômetros é para aqueles que treinaram, é para aqueles que passaram dias treinando 1 quilômetro, 2, 5, 7, 10. Foi a primeira tentativa, não conseguiu, cansou, caminhou algumas partes, mas foi no segundo dia, segunda tentativa, treinou, correu, conseguiu chegar aos 9, mas é um processo, é um processo. E é isso que eu quero dizer para você aqui, para a gente poder começar. Você precisa entender que a questão de hábito espiritual, de disciplina espiritual, é um processo. É um processo. Não adianta você dizer assim, poxa, eu quero ler a Bíblia, eu quero estudar a Bíblia, ou eu quero ter o conhecimento que o pastor tem. Aí você precisa levar em consideração que eu tenho quase 20 anos de caminhada cristã. Então, quase 20 anos de caminhada cristã não dá para comparar com 2 ou 3 anos de caminhada que você tem. Né? Então, assim, essas questões você precisa levar em consideração. Então, é um processo e cada pessoa está num nível. Né? Vai depender muito da tua dedicação, vai depender muito da tua disponibilidade de tempo. Porque, por exemplo, às vezes você não tem a mesma disponibilidade de tempo que eu tenho. Né? Como pastor, uma das minhas funções é ler, é estudar as Escrituras, não somente de uma forma devocional, mas de uma forma técnica, para preparar estudos, para preparar sermões. Então, cada um vai ter um tempo, cada um vai ter uma disponibilidade, mas enfim, é possível para qualquer pessoa que se disponha e que queira dedicar-se, né, se exercitar nesses hábitos espirituais. E meu querido ouvinte, meu querido irmão, se você colocar em prática esses 4 hábitos que eu vou colocar aqui para você, sua vida vai ser diferente. Tá bom? Então, vamos lá? Depois você vai compartilhar essa live com alguém, tá bom? Eu não aceito você enterrar essa live. Então você vai compartilhar com alguém essa live aí, indicar, dizer, ó, vai lá no perfil da UBPC Sertão, no IGTV da gente lá, no canal do YouTube, vai ter uma live falando sobre disciplina espiritual, sobre hábitos espirituais, tá bom? Então faz isso e primeiro coloque em prática tudo que eu vou dizer aqui. Faz essa oração aí, faz esse voto aí com Deus de colocar em prática tudo o que a gente vai colocar aqui. Bom, não necessariamente por prioridade eu organizei, mas assim, a ordem que me foi mais conveniente foi essa. Né? Então eu vou colocar aqui para você a questão da, por exemplo, a oração. A oração. Esse é um hábito espiritual que eu quero sugerir para você nessa noite. Oração. Oração vai te trazer um crescimento extraordinário. Vai fazer você ser bem-sucedido em tudo o que você fizer. Quer ser bem-sucedido? Não vai ouvir mensagem de prosperidade, não. Vai orar. Vai orar. Quer ser bem-sucedido? Ore. Esse é o caminho da bênção, é a oração. Sabe por quê? Porque a oração, ela abre, ela expande a nossa consciência, ela alarga a nossa visão.
A oração ela faz isso, ela tem esse atributo, gente, de nos alinhar com Deus. Nos alinhar com Deus. Perceba que quando Jesus vai escolher os discípulos, antes disso, ali, após o seu batismo, né, quando começa a narrativa bíblica e os evangelhos, diz que Jesus foi para o deserto para orar. Para orar. Um dos propósitos de Jesus ir para lá foi para orar. Então a oração é essencial. E Jesus orava. Imagina Jesus, né? Sendo Deus e mesmo assim orando. Mas quando a gente olha, quando a gente lê a palavra e a gente começa a ver o tipo de oração que Jesus fazia, a oração dos apóstolos, gente, é extraordinário. E não tem muito a ver com essa oração que a gente faz hoje. Porque hoje a gente ora para conseguir a casa própria, a gente ora para conseguir o emprego, a gente ora pelas nossas necessidades básicas, né? A gente ora por nós mesmos. E claro que a gente pode orar por isso, sim. Eu não vejo nenhum impedimento nisso. A Bíblia não diz para a gente não orar por isso, né? Mas a oração é um recurso que nos proporciona coisas muito mais excelentes do que simplesmente isso. Por exemplo, Jesus disse que se a gente orar, o Pai vai nos dar coisas melhores. Ele vai nos dar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é dado a nós, né? A presença dele é derramada sobre nós quando nós estamos em oração. Então a oração, ela alinha a nossa vida com Deus. A oração, ela nos coloca na perspectiva, ele coloca a nossa vida na perspectiva de Deus. Quer ver uma coisa? Quem não ora é uma pessoa autossuficiente. É uma pessoa que se considera autossuficiente. É aquela pessoa que é ela que faz, ela faz e acontece. Perceba que pessoas que sempre colocam essa questão do eu, né? Eu, né? Ela muito provavelmente não ora. Porque a confiança dela está nela. Ela é desenrolada. Ela é a pessoa. Ele é o cara. Para que ele vai orar? Por que ele vai perder tempo orando? Por que ele vai se trancar no quarto? Para que ele vai passar uma semana orando? Se ele pode fazer agora, porque ele sabe fazer, porque ele pode, porque ele tem condições, porque ele tem o dinheiro para fazer. Você está entendendo? Então, oração é para quem tem um coração humilde, e oração é para quem reconhece a grandeza e a soberania de Deus. E meu querido, quando você se coloca na oração, você está dizendo assim: Deus, não sou eu, que seja feita não a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E aí vem aquilo que eu falei do sucesso. Você quer o seu sucesso? Você quer a ideia de sucesso que você tem a respeito de você mesmo? Ou você quer o sucesso que Deus tem para você? Você quer a prosperidade que você planeja, que você sonha ter, que você quer ter? Ou você quer a prosperidade que Deus tem para você? São duas coisas completamente diferentes. E quando você se coloca sob a oração, você está dizendo assim: Deus, eu entrego os meus caminhos a Ti. Senhor, não a mim, mas que seja feita a Tua vontade. O apóstolo Paulo fazia isso. O apóstolo Paulo era um cara impetuoso, ele era um cara impulsivo, mas ele começou a trabalhar isso nele através da oração. Em várias ocasiões ele quer ir para um lugar, mas o Espírito Santo fala com ele, diz: não, Paulo, vem para cá. Aí que ele quer ir para lá, aí o Espírito Santo fala com ele e diz: não, Paulo, é para lá. Ou seja, Paulo está completamente sensível à oração. Os irmãos, em certa ocasião, eles vão escolher alguns discípulos, vão escolher alguns irmãos para serem diáconos na igreja. E eles vão orar. Eles vão orar para buscar de Deus a direção. Então perceba o quanto é importante a oração. Porque a oração te coloca nessa posição de confiar em Deus.
ela começa a trabalhar isso em você. Então, tudo que você vai fazer, tudo que você for fazer, comece pela oração. Comece pela oração. Não pense que oração é uma questão de você ficar passivo na situação. Não é isso. Ah, então eu vou orar e vou me sentar e vou deixar que vai cair do céu. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a oração é o início de tudo. A oração é o início de tudo. Mas a oração é você falar para Deus, é você colocar diante de Deus a situação e ficar atento ao que Deus vai falar para você e de como Deus vai te direcionar em determinado assunto pela qual você está orando. Então, gente, é muito importante a oração e a oração é necessária para o nosso crescimento. Crente que não ora é crente fraco. Crente que não ora é crente sem poder. Crente que não ora é crente autossuficiente. É crente que não tem a fé exercitada. Para você exercitar a sua fé, você precisa orar. Orar. Pastor, e como é que eu faço isso? Como é que eu oro? Orando. Todos nós fazemos isso. Só que a gente faz de uma maneira inconsciente. A gente fala, ah, meu Deus, se Deus me abençoasse, ah, se Deus fizesse isso, ah, se Deus fizesse aquilo. Isso é uma oração. Você está falando com Deus. E oração não é uma conversa. Não confunda a oração com reza. Algumas religiões se utilizam da reza, né, como os seus ritos lá, enfim. Mas eu estou falando de oração. Oração é uma fala que vai fluir do seu coração, que vai fluir a partir da sua necessidade, que vai fluir a partir de você, das suas palavras. É como se você conversasse com alguém, é como se você conversasse com um amigo, um conhecido seu, só que em vez de você estar conversando com um amigo, com um conhecido, com alguém que você está vendo, você está falando com Deus. Ah, mas vão falar que eu sou louco. Então, e daí? Deixa eu pensar. Você está falando com a pessoa mais importante que existe nesse cosmos, nesse mundo criado. Enfim, você está falando com o Pai, você está falando com Deus. Então, deixa o pessoal pensar que você é doido, deixa a tua esposa pensar, ou quem quer que seja. Fale com Deus. Ore. Pastor, o que é que eu vou apresentar? Tudo deve ser apresentado a Deus em oração. Toda a sua vida. Levai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Coloque diante do Senhor toda a vossa ansiedade. Tudo aquilo que causa... Está feliz? Ore. Ore agradecendo. Está triste? Ore, colocando nas mãos de Deus a situação. Está doente? Ore. Né? Então, em várias ocasiões, a Bíblia vai colocar como um motivo de oração. Então, está passando por dificuldade? Ore. Está doente? Ore. Está feliz? Ore. Está triste? Ore. Você precisa orar. Precisa orar. Eu estou falando isso para você e eu sei que você já ouviu. Mas o problema é que você não faz. Você não pratica. Você não ora. Por isso que você tem essa dificuldade. E como é que eu faço? Gente, orando, falando, começando. Ninguém começa orando 1 hora. Ninguém faz isso. Ninguém ora. Seu primeiro dia, fui orar. Primeiro dia de oração, a primeira vez que começou, porque às vezes eu estou falando para pessoas novas convertidas. Então, assim, é um hábito que você vai criar. Ninguém começa correndo 10 quilômetros. Né? Então, você precisa criar um hábito. Agora, claro, você começa orando 5 minutos. Você separa ali no início do dia 5 minutos para oração. Eu vou acordar e vou orar. Se você colocar isso como um hábito na sua vida, você vai perceber que 5 minutos não é suficiente. Aí você vai dar mais 5, então 10. Aí você começa a orar. Isso como um hábito. Estou falando que, orei hoje, aí vou orar semana que vem se alguma coisa acontecer de ruim, aí eu vou orar. Se adoecer, alguém da minha família estiver doente, eu vou orar. Não, é ter como um hábito. É todos os dias, é constantemente. Aquela oração que a gente faz espontânea, diariamente, andando e tal, enfim, é muito importante, mas nós também precisamos parar. Como disse Jesus, tranca a porta do teu quarto e vai orar. É ter um tempo a sós com Deus e falar com Ele. Falar com Ele. Você precisa exercitar a sua fé falando com Deus através da oração. Então, esse é um hábito importantíssimo.
e todo mundo pode fazer. Gente, ninguém está impedido de orar nesse tempo de pandemia. Ninguém está impedido. Né? Então o problema não é os templos fechados. O problema não é que não está tendo culto, que as pessoas estão se desviando, as pessoas estão esfriando na fé. Né? O problema é que as pessoas não oram. As pessoas passam 2, 3 horas assistindo uma série na Netflix. As pessoas passam 2, 3 horas assistindo um programa de TV, fazendo qualquer outra coisa, menos orando. E tá aí o problema, tá aí o resultado. Meio mundo de gente aperreado, agoniado, em ânsia para voltar. Eu tô demais desejoso de voltar. Mas espero que o teu problema não seja porque você não está orando. Né? Então, ore. Continue sua vida de oração. É muito importante. Porque, meu amigo, quando a gente voltar, aí a igreja vai pegar fogo. Porque imagina um monte de brasa acesa. Imagina um monte de brasa acesa. Um monte de galho, né? Pegando fogo. Aí você está pegando fogo na sua casa. Eu estou pegando fogo aqui. Todo mundo no seu cantinho lá na sua casa pegando fogo. Quando a gente juntar, vai ser aquela enorme fogueira. Né? Agora vai ser difícil se vier aquele monte de galinho seco, né, apagado ali para juntar. Daqui que a gente venha tocar fogo naquilo ali, aí vai dar trabalho, né? Então, vai praticando aí a tua vida de oração, vai orando. Se você está desanimado, se você está triste, começa orando. Deus, eu estou desanimado. Senhor, eu não consigo orar. E aí você já está orando, olha só. Aí você já está orando. Ore 5 minutos. 5 minutos por dia. Coloque isso no teu coração. A partir de hoje, eu vou orar 5 minutos por dia. Por dia. Gente, todo mundo tem 5 minutos para orar. Mas não é aquela oração assim, me abençoa, abençoa. Não. É orar. Orar. Leia um salmo. Escute uma canção ali. E aí depois você vai orar. Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, obrigado pela minha vida. E aí começa orando, intercedendo pelos outros. Não por você, não ora por você não. Começa intercedendo pelos outros. Enfim, depois a gente pode falar mais sobre a oração. Mas a primeira coisa, o primeiro conselho que eu quero te dar para você ter uma vida de sucesso, né? Pareceu aquele pregador neopentecostal, né? Para você ter uma vida de sucesso, para você ser feliz, comece orando. Ore em todo o tempo. Depois, leitura bíblica. Leitura bíblica. Todo crente precisa ler a Bíblia. Pastor, eu não sei ler. Então instala um aplicativo no seu celular para você ouvir a Bíblia. Mas você precisa assimilar o texto bíblico. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente empresta os nossos ouvidos para tanta coisa, né? Que assim, o problema tá aí. Às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam se pode ouvir música do mundo. Eu falo, depende da música que você está ouvindo, né? E toda música é do mundo, né? Eu não conheço música extraterrestre. Eu nunca vi, a não ser que o Damião Menezes, né, que curte essa parte aí do pessoal aí né, de OVNIs, esses negócios aí que ele estuda bastante sobre isso, já tenha conhecimento de alguma canção composta por algum alienígena. Mas toda música é do mundo. Não existe nenhuma música que não seja composta por alguém que é um ser humano. Então, é do mundo. Mas, enfim, tem música boa e tem música ruim. E isso é verdade. Como tem música boa fora da igreja, tem música ruim dentro da igreja. Tem música ruim evangélica. Tem música péssima dentro do que se diz evangélica, né? Então, tem muito cantor evangélico que prega, que fala suas canções e que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e aí só dificulta a nossa vida como pastores para poder arrebanhar esse povo. Então, muito cuidado com música evangélica que você escuta. Não é toda música evangélica que você pode ouvir. Como também música secular, né? Música aí que não é música religiosa, que você também tem que tomar cuidado para não estar ouvindo. Mas aí o pessoal chega perguntando isso, né? Aí eu penso que o cara lê a Bíblia, eu penso que a pessoa tem uma intimidade com Deus, oração, leitura bíblica. Eu digo, não, pode ouvir, escuta lá uma música bacana, uma música que você gosta, enfim. Mas deixa que a pessoa não lê a palavra, não ora. Aí aquela música vai fazer mal, né? Claro, porque ele não tem nada dentro dele, está vazio, aí aquela música vai acabar ocupando o coração e a mente dele e ele vai escorregar
aí na maionese aí. Mas enfim, leitura bíblica é importante porque é através dela que a nossa fé vai sendo fortalecida. Então a gente lê e a gente escuta, né? Se você não sabe ler, você vai escutar. Mas hoje dificilmente alguém, né, pelo menos das pessoas do meu convívio aqui, não sabe ler. Então, mesmo que lê pouco, mas leia. Leia e eu vou dizer uma coisa para você. Você vai melhorar o seu hábito de leitura. Se você tem dificuldade de ler, lendo a Bíblia, você vai melhorar a sua leitura. Pastor, eu leio, mas não entendo. Continue lendo. Continue lendo que você vai entendendo. Você vê, tem 4 evangelhos. Se você ler Lucas, se você ler Mateus, Marcos e João, você vai ver histórias muito semelhantes. E cada leitura que você fizer vai acrescentando algo na sua vida. E você vai aprendendo, você vai lembrando de fatos, de situações que vai te ajudar, que vai fazer você compreender o texto. Então a leitura bíblica é muito importante. Você precisa ter uma boa Bíblia, né? Uma Bíblia simples, mas uma Bíblia que seja clara, né? A gente tem muita Bíblia boa. NVI, por exemplo, é uma versão muito boa. A Século XXI é uma muito boa. Eu sempre uso a NVI. A minha Bíblia é a NVI. Eu uso as leituras devocionais, mas eu tenho outras Bíblias a nível de consulta, né, para comparar textos e tudo mais. Então, a Bíblia NVI ou a Bíblia Século XXI são 2 Bíblias muito boas mesmo. E daí, quando você começa a ler a palavra, você começa a ter gosto, você começa a amar a leitura bíblica. Aí o que é que você faz? Compra uma Bíblia de estudo. Gente, eu acredito que todo crente deveria ter uma Bíblia de estudo. Tem a sua Bíblia devocional, eu tenho aqui uma Bíblia só com letras mesmo, só com texto, mas eu acredito também que todo crente deveria comprar, ter uma Bíblia de estudo, porque ela ia te ajudar a você esclarecer algumas dúvidas. Às vezes o pastor não está ali, às vezes você não tem alguém para perguntar, e está ali, ó, uma explicação básica, uma explicação razoável, uma explicação que vai te dar uma ideia do contexto, do texto que você está lendo. Então, leia a Bíblia, tá bom? Para que você seja edificado. Jesus estudava a lei. Aos 12 anos, Jesus está lá no templo discutindo com os mestres da lei, com os fariseus e o pessoal lá, a respeito da lei de Deus, a respeito da palavra de Deus. Então, ele é o nosso maior exemplo e a gente então precisa também ler a palavra. Então, olha só, pega aí. Oração, leitura da palavra. Leitura da palavra, olha só, que a gente está estimulando os irmãos a praticar. Tenha o seu hábito de leitura. Jejum. Jejum também é um hábito, né? Então, já vamos aí para o terceiro hábito. Jejum. O que é jejum? Jejum é abster-se de comida. É abster-se de algo que você, né, acha necessário ali, que você vê que é viável você fazer. Eu não estou aconselhando aqui você fazer um jejum de 24 horas se você nunca jejuou. Porém, faça um jejum, né? Para que é o jejum? É para que Deus me ouça melhor? Não, não é para que Deus te ouça melhor. O jejum é para você. O jejum não é para Deus. Não pense que você vai comprar alguma coisa de Deus jejuando. Ah, eu vou jejuar porque a oração fica mais forte. Não acredite nesse tipo de gente, de pregador, que sobe no púlpito e diz: irmãos, eu estou há 1 semana jejuando. Primeiro que ele nem poderia dizer. É de uma arrogância tamanha o cara chegar e dizer que está jejuando, né? Então, estou jejuando há 1 semana, eu vou orar por você. Olha, não deixa ele impor a mão sobre sua cabeça, porque o cara está sendo arrogante. Está sendo arrogante. Jejum é para ser algo interno. Jesus disse que quando você estiver jejuando, se banhe, se lave, para que ninguém perceba que você está jejuando. Porque o jejum não é uma moeda espiritual, o jejum não compra a Deus, o jejum é para você mortificar a sua carne. Então, se você está com uma dependência física, se você está dependente de televisão, se você está dependente de alguma coisa, então você começa jejuando isso aí. A partir de hoje eu vou parar, vou passar 1 semana sem assistir televisão. E o horário que eu assistia televisão, eu vou ler a palavra. Olha só, vou orar. Isso é para você mortificar a sua carne. O jejum tem esse propósito. Não ore
pensando em comprar Deus. Eu vou orar para Deus resolver esse problema, para Deus resolver essa situação. Não, o jejum é para você, o jejum é para você mortificar a sua carne, para você se alinhar com Deus, tá bom? Então, jejum. Comece jejuando, não sei, vou jejuar o café da manhã, eu vou jejuar tirar uma parte, um elemento da minha comida, vou jejuar a televisão. Tem gente que fala que isso não é jejum. Eu acredito que sim. Jejum é você abrir mão daquilo, abster-se de algo que está te fazendo mal ou que você coloca como prioridade na sua vida. Então, Deus, eu estou abrindo mão disso, isso é tão importante para mim, eu gosto de fazer isso, mas eu estou abrindo mão porque eu quero crescer mais, eu quero mortificar a minha carne, eu quero buscar mais do Senhor. E, por último, servir. Servir. Quando eu falo em servir, eu falo em exercer os dons espirituais. Isso traz um crescimento extraordinário para nós. Eu não acredito em um cristão, em um discípulo de Cristo que não serve. Sabe aquela pessoa que diz assim, não, eu não gosto de fazer nada, eu gosto de ir para a igreja, sentar no banco, assistir o culto e vir para casa. Essa pessoa não entendeu o evangelho, porque o evangelho é serviço. Você pode não ter um serviço dentro do templo, você pode não ter um serviço na igreja, na sede ali, no auditório, você pode não ser um pregador, um músico, mas todo mundo precisa servir no reino. Ou você vai servir dentro das repartições ali da igreja, ou você vai servir fora, ou você vai ser alguém que está lá fora evangelizando, que está lá fora evangelizando alguém, que está lá fora intercedendo por alguém. Deus vai te usar em algum dom espiritual. E é disso que eu estou falando. Servir no dom que Deus te deu. Quando você serve no dom que Deus te deu, você cresce, meu querido. Igreja não é ajuda. Eu vou ajudar. Eu vou fazer isso. Não tem ninguém para fazer, então eu vou fazer. Não, não é assim. Igreja é a base de dons. Deus capacita pessoas específicas para uma obra específica dentro do reino. Então, você trabalha na igreja, você faz algo para Deus dentro da sua categoria de dom. Deus te chamou para algo, você precisa descobrir isso e exercer isso com amor, com carinho, com dedicação, com afinco, com zelo. Exerça o seu dom, exercite o seu dom para que você possa crescer, para que você possa ser bem-sucedido. Você vai dar errado, não vai funcionar se você for colocado em algo que Deus não tem para você, né? Você é um adolescente. Eu quero cuidar das senhoras. Eu quero fazer uma reunião de oração com senhoras. Cara, você é um adolescente. Deus te deu capacidade para você pastorear, para você cuidar de adolescente. Mas você quer fazer uma reunião com as senhoras. Porque não tem ninguém para fazer essa reunião, você vai fazer. Não vai dar certo. Você pode ir até certo ponto. Mas vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Aquilo vai se tornar um peso para você. E daí vai desistir. Então, faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Ora primeiro, vai ler a palavra, jejuma, e aí eu creio que Deus vai te direcionar para algo, e você vai servir no reino, e vai ser muito abençoador o teu serviço. Olha só como é prático, olha só como é fácil. Está aqui na palavra, gente, não é segredo, está revelado. Todo mundo podia crescer e todo mundo poderia caminhar bem se colocasse isso em prática. Não tem nenhum segredo. Você não ia dar trabalho para o seu pastor, você não ia dar trabalho para a sua igreja se você fosse uma pessoa de oração, que lesse a palavra, estudasse com afinco. A nossa fé é a fé do livro. Você precisa criar o hábito de leitura. Então, leia sua Bíblia, jejue. Jejue não para alcançar as bênçãos dos céus, não para alcançar o favor de Deus, mas jejue porque você quer mortificar a sua carne. Você quer depender apenas do Espírito Santo de Deus e sirva no dom que Deus te deu. Sirva no dom que Deus te deu. Esses são os meios de graça pelos quais nós vamos crescendo e nos santificando. Tem pessoas que chegam para mim, às vezes, pastor, eu estou triste, eu estou desanimado. As primeiras perguntas que a gente faz é, está orando? Está lendo a Bíblia? Está jejuando? Está servindo em alguma coisa na igreja? Se não está, o problema está aí, gente. O problema está aí. E nada disso, perceba que nada disso a gente precisa de igreja. Nada disso a gente precisa de pastor. Porque orar eu posso orar em casa. Leitura bíblica eu posso ler em casa. Jejum eu posso fazer em casa. E é recomendado que eu faça a sós em casa. Pode ser um jejum coletivo? Pode. Mas eu preciso jejuar.
né? Eu preciso jejuar. Antes do nosso retorno, antes da nossa saída aí para essa questão da pandemia, dessa pausa, a gente sempre orientava o jejum da quarta-feira. Então a gente jejuar na quarta-feira para que os irmãos pudessem ter uma ideia. Então escolhe um dia da semana para você jejuar, né? Que seja quarta, sei lá, um dia que você achar conveniente para você jejum. Né? E servir, a gente pode servir onde a gente está, no dom que a gente tem. Se você tem consciência do dom que Deus te deu, você pode servir e você pode abençoar muita gente dentro daquilo que Deus te proporcionou, Deus te chamou para fazer. Tá bom, meu querido? Então, que Deus te abençoe poderosamente. Coloque em prática essas ações, esses hábitos, essas atitudes. Seja disciplinado espiritualmente. Seja disciplinado espiritualmente. E eu creio que Deus vai fazer você crescer e prosperar em todos os aspectos da sua vida. Todos os aspectos da sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Olha só, nós vamos para o sorteio. Eu estou um pouco rápido aqui porque a gente tem apenas 1 hora de live. E para passar para outra live fica complicado. Mas então nós vamos tentar fazer o sorteio aqui agora. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá, suspense aí. Eu tô aqui com 2 kits de livros. Não tem Bíblia aqui não, tá bom? Bíblia só no final do ano nós vamos fazer o sorteio. Então tem 2 kits aqui, ó. Tem umas coisinhas aqui muito bacana, tá bom? A Sara, minha filha, tá participando. A Valéria também, minha esposa, tá participando. Elas fizeram bem direitinho. Eu não tô roubando, tá bom, gente? Se elas forem sorteadas, elas disseram que queria receber. Então, olha só, o sorteio nós vamos fazer agora. Não tem Bíblia, tem livro. E eu aconselho você a ler livro. Leia livros também. O que é o livro? O livro é uma pregação escrita. Basicamente isso. Você não escuta a pregação do seu pastor? Você não escuta a pregação no YouTube? Né? Então, bons livros também vão te edificar. Né? Por exemplo, eu tenho bons livros aqui que eu estou lendo e eu aconselho toda a igreja. Né? Eu peço para os irmãos lerem. Eles às vezes não leem, né? Mas eu estou aqui com algumas leituras que eu estou fazendo e tem sido muito bom para mim, é muito edificante. A gente precisa ler. Ó, Soberania Divina e Responsabilidade Humana. Estou lendo esse, do Dia Carson. Estou lendo esse aqui, ó. Como ler a Bíblia. Né? Esse aqui, na verdade, eu estou lendo também porque a gente está tendo a exposição bíblica, né, toda semana, no domingo, então eu estou lendo esse aqui, né, de uma forma de consulta, mas estou lendo Responsabilidade, é um livro bem, né, puxado, então a gente acaba dando muito tempo para essa leitura da soberania divina e responsabilidade humana, e vou começar essa belezura aqui, ó, Paulo, o Espírito e o povo de Deus. É um texto sobre a perspectiva de Paulo e o Espírito Santo, né? Como que Paulo conduziu o seu ministério na perspectiva do Espírito Santo. É muito bacana, muito bom esse livro e eu vou começar a leitura desse aqui. Chegou o momento de ler esse aqui. Né? Eu tenho uma escala, né, que aí eu organizei para ler alguns livros durante o ano e agora chegou o momento de ler esse e eu vou fazer essa leitura. Então aqui tem livros. Eu quero que o meu povo seja um povo da leitura, e que essa não seja simplesmente uma leitura para se tornar uns cabeções, mas que seja para viver de fato aquilo que eles sabem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus queridos, chega de conversa. Acabou de passar uma moto aqui. Chega de conversa. Vamos lá? Preparados? Vamos ver quem são os abençoados. Eu vou sortear o número e depois eu falo o nome da pessoa. Tá certo? Vocês são minhas testemunhas. Então vamos lá. Eu não estou roubando. Se eu sortear que vocês são minhas testemunhas. Olha só. Vamos lá. Tchan, tchararã. Tchan, tchararã. O número é 10. O número 10 é Sara. O número 10 é Sara, minha filha. E vamos para mais um número, gente, porque só tem 17 segundos. Olha só. 14, 13. O número
2. E o número 2 é irmã da guia. Então, o número 10 e o número 2.